Então, Tiago, capítulo 5, do verso 16 ao verso 20, são apenas 5 versículos, contando com 16, são 5 versículos, tá? Exposição de Tiago, essa é a última, tá? Vamos fechar Tiago hoje, se assim o Senhor permitir, em nome de Cristo, tá bom? Então vamos lá, certinho? Já pegaram a Bíblia? Estão com a Bíblia aberta? Podemos começar a leitura? Podemos começar? Vamos lá então. Confessai e orai. Exposição de Tiago 5, do 16 ao 20. Vamos lá ao verso 16. Eu vou colocá-lo aqui. E o 16, não. Eu acho que eu coloquei alguma coisa errada aqui. Ah, tá. Já sei. É porque que nós já estudamos isso aqui. Ah, sim. Agora sim. Tá, o 16 e o 17. Bom, Tiago está falando sobre oração. A gente vê o anterior, vamos ver só o 15 aqui, diz: e a oração feita com fé curará o doente. Então, para você que não assistiu à última exposição, verifique lá na última exposição que há um comentário sobre isso daqui. Há um comentário tanto na minha página do Facebook quanto no meu canal no YouTube. Se você não é inscrito lá, se inscreva no meu canal no YouTube, tá? E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Muito bem. Aí fala de oração com fé, tal. E aí, no caso, seguindo essa linha, e o raciocínio diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Bom, vamos tentar entender isso daqui. Aqui não tem nada a ver, Tiago não está falando nada que não tem a ver com confissão auricular. Aquela confissão que é feita a um determinado líder religioso, aos ouvidos dele, né? Não tem nada a ver isso aqui. Tanto é que aqui não manda confessar a um líder religioso. Aqui não diz confessar, confessai aos pastores, confessai aos bispos, confessai, não, aqui não diz nada disso. Tá? Aqui diz confessai uns aos outros, é a comunidade cristã, é o corpo de Cristo, que precisa ser curado. E esse é um processo que deve acontecer, é o processo da confissão, né? Que deve acontecer regularmente no seio da igreja, no corpo da igreja, cada um confessando os seus pecados uns aos outros. Tá? A absolvição dos pecados, plenamente falando, aí eu vou fazer uma separação disso daí, plenamente falando, ela compete a Deus, tá? Compete só a Deus. Só Deus pode fazer isso plenamente. Mas as nossas relações na comunidade cristã, a irmandade ali, ela deve fazer isso regularmente. Por quê? Confessai os seus pecados uns aos outros. Por que elas devem fazer isso? Porque é natural que o cristão, ao longo, por exemplo, de um dia, de uma semana, ao longo de seus relacionamentos, né, na família, no trabalho, sei lá, na comunidade, ele cometa um ou outro erro ou uma outra situação. É natural que isso aconteça, até porque ele não é perfeito. Lógico, ninguém não é. Então, é necessário que ele, então, nos momentos de reuniões, nos momentos de confraternização, que eles realmente falem uns aos outros, confessem uns aos outros, relatem uns aos outros. É claro que isso aí deve ser feito com muita sabedoria, mas esse é o espírito do que Tiago está falando, tá? Essa relação de confissão mútua, tá? Um confessando ao outro. Nenhum é maior do que o outro aqui. Você nota bem, confessai os seus pecados uns aos outros. Aqui não está mostrando que um é superior ao outro,
que um vai absolver o pecado do outro no sentido de uma absolvição, de um perdão pleno. Não, não, a questão não é essa. A questão é que a igreja, como corpo de Cristo, essa confissão vai fazer com que ela seja curada, ela tenha qualidade, né? Exemplo, vou citar um exemplo aqui, que pode ser isso daqui que o Tiago está falando, na comunidade. Eu estou lá na comunidade e tal, e alguém chega e fala assim, Ronaldo, eu quero conversar com você um pouquinho, eu estou precisando conversar com alguém, mas essa semana não foi legal, essa semana lá em casa o negócio ficou meio complicado, eu tive um problema com meu filho, ou tive um problema com a minha filha, ou tive um problema com a minha esposa, e pastor, eu queria conversar com alguém, eu errei, poxa, eu errei mesmo. Aí o que o outro irmão vai fazer? O que eu vou fazer como irmão? O que eu vou fazer? Eu vou orar por ele, eu vou orar por você neste momento, pedir para Deus te abençoar, para Deus te perdoar, para Deus te orientar, para Deus te dar sabedoria. É isso aqui que o Tiago está falando. É basicamente isso. É isso que tem que haver e que não há. Não há. Né? Não há. Raramente isso acontece na igreja. Isso é raro. Não vou dizer que não há plenamente, mas é raro acontecer isso. As pessoas não estão confiando umas nas outras. Elas não confiam umas nas outras, até porque elas têm medo também de falar alguma coisa para o outro e o outro sai espalhando, fazendo fofoca. Infelizmente, e isso acontece. Não era para acontecer, mas acontece isso. Mas o que o Tiago está falando é isso daqui, tá? Então, imaginemos que nós colocássemos em prática isso daqui. Poxa, não seria legal? Você vai para uma comunidade, conhece alguns irmãos, claro, você é mais achegado a um do que a outro, de repente. Você sabe que um irmão, uma irmã é idôneo, ela tem, ou ele ou ela tem maturidade, é piedoso, e vai ouvir a sua oração, e vai interceder por você, vai pedir a Deus por você. Olha, isso é bacana, isso é legal, né? Mas isso não existe muito nas nossas comunidades, tá? Não existe muito essa comunhão, lamentavelmente, essa unidade, lamentavelmente. Então, quando o Tiago fala dessa questão de confesse os seus pecados uns aos outros, é nesse sentido. E não aqui no sentido de que tem um líder religioso que é mais espiritual que todo mundo, de que ele pode absolver o pecado, ou seja, perdoar o pecado do outro, né? Não, aqui é todo mundo, né? Uns aos outros. Aqui é um pastor que pode sim chegar para uma de suas, ou um irmão da igreja e falar assim, olha, irmão, queria conversar contigo. Eu estou aqui porque eu quero abrir meu coração. Eu cometi um erro, eu cometi um equívoco, eu quero abrir o meu coração. Aí o pastor pode fazer isso com um dos irmãos do rebanho, e os irmãos do rebanho com o pastor, mas podem fazer com outros irmãos também. Eu já volto a dizer, o grande problema é confiar. Nós, por várias razões, nós desconfiamos do outro. Então nós não abrimos o nosso coração, porque a pessoa vai, infelizmente, eu vou calcular, eu vou pensar que ela vai falar, né, para outra pessoa o meu erro, aquilo que eu fiz, ela não vai guardar para si, não vai orar a Deus, entendeu? Infelizmente isso acontece. E aqui é claro também que está implícito também a ideia, isso aqui também é mais do que natural, de que, por exemplo, usando o meu exemplo novamente, exemplo, vamos colocar assim, eu falei alguma coisa que ofendeu o irmão lá, um determinado irmão. Foi legal que eu falei com ele, acho que talvez eu usei um tom que eu não deveria, talvez eu usei uma palavra que eu não deveria, então eu vou ao irmão, vai ser o irmão, me perdoa, eu usei um tom ali um pouco, né, fora daquilo que é normal,
Eu usei uma palavra que eu não deveria ter usado, me perdoe, me desculpe aí e tal. Então você confessa que você fez aquilo que não devia e automaticamente você vai pedir perdão, está arrependido daquilo e ele automaticamente, pelo menos deveria ser assim, vai te perdoar também. Fala assim, não, eu te perdoo, está tudo legal, está tudo jóia. Então é por aí, entendeu? É esse espírito, essa comunhão que a igreja deveria ter e muitas vezes não tem. Às vezes, infelizmente, o irmão da igreja, ele abre o seu coração com o estranho, com os de fora, mas não abre o coração com o pessoal da igreja, com os irmãos da igreja. Infelizmente, isso acontece. E às vezes, por isso, ele recebe conselhos de gente de fora. E que são conselhos que não são, assim, digamos, bons, né? É isso aí, tá bom? Eu acho que deu para entender o que significa confessem os pecados, confessai, né, os seus pecados uns aos outros. E aí vem a outra palavrinha, por isso eu coloquei confessai e orai, né? Orem uns pelos outros para serem o quê? Curados. Então a confissão e a oração, né, ela acontece ali, no processo automático. Tá? Alguém confessou, alguém falou, disse que fez isso, fez aquilo, você ora para a pessoa, você também confessa os seus pecados à pessoa, a pessoa vai e ora por você, intercede a Deus, e o perdão pleno, no sentido amplo da palavra, né? Para a salvação, para a santificação, para a justificação, isso aí compete exclusivamente a Deus, tá bom? No que se refere aos nossos relacionamentos humanos, horizontal, né? Aí, isso sim, é claro que o perdão que eu dou ao irmão por algo que ele cometeu contra mim, ou que sei lá, né, ele tenha cometido contra também a minha pessoa, esse perdão que a gente deve ser mútuo, né, entre eu e ele, tá? E deve ter confissão ali, e deve ter oração ali. Então, acontecendo essa confissão e essa oração, a cura. Há muitas igrejas que estão assim, digamos, doentes. Por quê? Porque não há essa cura. Não há essa comunhão, não há essa unidade, né? Então as igrejas estão, muitas lamentavelmente, estão doentes, tá? E elas não conseguem ter uma saúde espiritual. É isso aí que eu acho que deu para entender, né? Acho que deu. Então a oração de um justo é poderosa e eficaz. Não ele em si, com a sua oração em si, como se fosse o tal, o cara, não, eu oro mesmo, minha oração é forte. Sim, o sentido aqui é de força mesmo, né? É de ser eficaz, no sentido de ser forte mesmo. O sentido é esse, ela tem esse poder, mas por um justo. E tem que ser um homem justo, piedoso, um homem realmente de Deus, né? Então a oração de um justo é poderosa e eficaz, ela tem poder, certo? Mas esse justo, não no conceito meu, na minha ótica, mas no sentido de Deus, né? Um homem justificado por Deus, aqui homem e mulher, claro, né? Um homem justificado por Deus, que vive na presença de Deus, né? Então, essas pessoas que oram a Deus, que são piedosas e buscam o Senhor, é lógico que as suas orações, é correto dizer entre aspas, né? Não entre aspas, mas vamos dizer, que ela tem poder, tá? Claro, porque a igreja tem poder, não em si mesma, mas um poder que vem e que está nela, que é de Deus em Cristo Jesus, tá? Então, nesse sentido, então, a oração do justo é poderosa e eficaz, tá bom? Bom, outro ponto aqui, o Elias, o verso 17.
Elias era um homem, aí o exemplo de um homem que ora, exemplo de um homem que busca a Deus, exemplo de um homem que ora e as coisas acontecem, está aí, ó, falou injusto. Elias era humano como nós. Elias era humano como eu, você, não era melhor em nada, né? No sentido de homem, essencialmente não, ele era homem como nós somos homens, né? Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. É interessante a questão de contexto, né? Por isso que é importante quando lemos a Bíblia, lermos e entendermos o contexto. Se eu for lá para 1 Reis 17, o que eu vou encontrar lá? Eu não vou encontrar esse detalhe que Tiago está dando. Eu não vou dizer, por isso que o contexto ele é muito importante, você estudar o contexto. Então, se eu... estou abrindo aqui em 1 Reis. Então, ó, quer ver? O capítulo 17 de 1 Reis. Vai falar aqui o seguinte, verso 1, diz assim, só o verso 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra, né? Dá a entender até que Elias está se gabando, né? A minha palavra. Não. O que ele estava dizendo não era dele mesmo, era do Senhor nele. Então se confundia nesse aspecto da linguagem quando ele diz a minha palavra. Mas ele orou a quem? Ele orou a Deus. E quem falou? Foi Deus, né? Então a palavra é de quem? É de Deus. Mas ele está falando humanamente ali. Então no sentido humano, né? da comunicação, ou como eu falo, né? horizontal, é ele que está falando. Então ele leva crédito humano nesse sentido. Mas ele mesmo sabe, né? E nós sabemos que ela vem de Deus. Mas ele está dizendo que o que vai acontecer? Nem orvalho, nem chuva vai cair. No capítulo 17 de 1 Reis está escrito isso, né? E não vai cair mesmo. E aí, segundo Tiago, vai ficar o quê? Embora esse detalhe não é registrado em 1 Reis, mas o segundo Tiago vai ficar por 3 anos e 6 meses. Ele dá um detalhe. Eu só vou conhecer esse detalhe em Tiago, no contexto, e não lá no texto de 1 Reis, um fato que aconteceu lá por volta de mais ou menos 870, 80 antes de Cristo, tá bom? Aí nós vamos aqui o capítulo 18. O capítulo 18 fala, Elias apresenta-se diante de Acabe, né? Aí, olha o verso 1 do capítulo 18, diz, muito tempo depois, né? No caso, 3 anos e meio, que é o detalhe que Tiago dá, muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. 3º ano, lá dá o detalhe de 3 anos e meio, ou seja, 3 anos e 6 meses, né? O que não tem detalhe aqui, tá? E esse detalhe aqui o interessante aqui é que lá ele disse que Elias orou e fez chover, orou e fez parar de chover, e orou e fez chover, como se Elias dele mesmo tivesse feito isso, né? Mas aí nós vamos ver o contexto aqui em 1 Reis 17, aqui 18, que Elias, ele profetizou que não ia chover. E ele profetizou que ia chover. Não está claro no texto de 1 Reis que ele tenha orado, mas que ele profetizou, né, que não ia chover. E não choveu. E ele profetizou que ia chover. E choveu. Então, para entender o texto, é preciso analisar o contexto para compreender lá. Mas um completa o outro. A questão é a seguinte,
o Novo Testamento completa o Antigo completa o Novo, e é assim que funciona, né? Para as pessoas que querem interpretar a Bíblia coerentemente. Bom, de qualquer forma aqui, Tiago dá esse detalhe que ele orou, e o 1 Reis fala que ele profetizou, mas o fato é que a chuva deixou de cair e a chuva voltou a cair, e essa com a participação ativa de Elias ali. E Elias era um homem, e é isso que é a questão aqui, igual a nós, igual a você, igual a mim, né? Era um homem como nós. Ele orou fervorosamente, ou seja, com força, com poder, né? Para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Aí vamos lá, segundo o texto, seguindo a mesma análise do texto, né, a lógica, né? E aí ele diz no verso 18, orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos, ou seja, lá em 1 Reis diz que ele profetizou que ia chover, e choveu. E mostra lá não mostra, você pode observar no texto que não mostra Elias orando, manda chuva, não é isso. Mas ele profetizou e que não ia chover, e não choveu, profetizou que ia chover e choveu. Mas é claro que Elias estava em oração nesse processo todo. E aí Tiago vai dar esse detalhe, tá? O que é interessante. Então, outra vez o céu enviou chuva e a terra produziu os seus frutos, tá? Então foram 3 anos e meio de seca em Israel. Mas ele está falando de que, Tiago? Tiago está falando de um homem justo, de um homem temente a Deus, né? Então, ele está dizendo assim, ele deixou bem claro, esse é o exemplo de Elias. Elias é um modelo, e ele não é melhor, ele não era o super-homem, ele não tinha poderes dele mesmo, não, ele tinha poder, o poder era de Deus, mas ele era um homem justo. Critério, então, para uma oração fervorosa e eficaz, é que quem ora, claro, ele deve ser um homem o quê? Um homem justo, homem aqui, homem e mulher, entendam isso, tá? Homem justo, lógico, tá? Deve orar com fé, e deve ser um homem justo, né? Diante de Deus, um homem temente a Deus, uma pessoa temente a Deus, tá bom? Então, ele orou e isso aconteceu. Bom, seguindo a mesma lógica, porque Tiago trabalha muito com perguntas e respostas, e ele mesmo responde as perguntas que ele faz, o que eu acho muito interessante isso. E aqui ele vai trabalhando a lógica, né? E ele vai, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém trouxer de volta aí, ele vai mudar, né? Mas conectado a todo o espírito da igreja, uma igreja que confessa, uma igreja que ora, uma igreja que tem pessoas que tem como fazer orações eficazes, porque Elias foi uma pessoa que orou, foi um modelo, um exemplo disso, homem igual a nós, ele orou e as coisas aconteceram, e assim também a igreja pode acontecer, tá? Então aí nos 2 últimos versículos, ele parece que muda, mas ele está conectado na mesma lógica do texto, né? Da igreja que confessa, da igreja que ora, da igreja que está em comunhão, e é claro que quer ver o que as pessoas confessando os seus pecados. Alguém que, por exemplo, ele se perdeu em alguns momentos de sua vida cristã, porque isso pode acontecer com todas as pessoas, né? Delas se perderem na sua vida cristã, delas vacilarem em alguns momentos, né? Isso pode acontecer, tomara que não, mas pode acontecer. Acontecendo, tem que ter gente que confessa, tem que ter gente que ora para a coisa funcionar. Então ele segue essa lógica. Vamos lá, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, quer dizer, a verdade que é Cristo, a verdade que é a palavra de Deus, da doutrina ou da postura, né, cristã, da ética cristã, se alguém se desviar, né, do caminho, né, e alguém o trouxer de volta, mas peraí, como que eu posso trazer alguém de volta? Geralmente nós usamos a expressão assim: eu não posso fazer nada por você, eu não posso te ajudar. Nós usamos essas expressões sem conhecermos o que está em nós e o poder que há em nós, não de nós mesmos,
a capacidade que há em nós, não de nós mesmos, em que as pessoas podem conhecer o caminho, elas podem voltar para Cristo, elas podem entregar a sua vida a Cristo. Eu lembro que eu trabalhava numa determinada firma e eu, lá nessa empresa, eu recebi uma pessoa, então eu admitia as pessoas, né? Na empresa e também demitia também, mas admitia. E eu estava nessa empresa e no escritório, e aí chegou alguém para fazer uma entrevista. E esse rapaz, eu falei de Cristo para ele naquele dia, né? Eu não sei se ele estava afastado ou algo assim, mas eu falei de Cristo para ele. E falei de Cristo, eu acho que orei com ele também. Não tinha nada a ver, aparentemente, com o lado espiritual, tinha a ver com a empresa, né? Com contratar alguém. Mas aquele dia eu orei por ele, eu dei vontade, eu falei de Cristo e orei por ele, muito bem. Ele saiu dali, depois passou-se, se eu não me engano, passou-se cerca de 20 anos, mais ou menos, 18 a 20 anos, mais ou menos. E eu fui dar palestra numa igreja, e eu encontrei, aí tinha, essa pessoa estava lá, ouviu a palestra, aquela coisa toda e tal, e eu terminei a palestra, ele chegou e falou assim: pastor, o senhor lembra de mim? Eu falei assim: não, que eu, 18, 20 anos, eu não lembrava da pessoa, só tinha visto a pessoa ali naquele momento, claro, ele foi contratado pela empresa, aquela coisa toda ficou, mas eu não lembrava mais dele, e ele falou assim, eu falei assim, não, eu não lembro de você. Aí ele falou assim, eu sou aquele rapaz, tal, e o senhor falou de Cristo comigo naquela ocasião, e hoje eu entreguei minha vida a Cristo aquele dia, e eu sigo Jesus até hoje. Hoje ele é líder, um dos líderes dessa igreja, e até hoje eu estou seguindo a Jesus com a minha família. Olha que coisa bacana, olha que coisa legal, me deu uma alegria tão grande no meu coração, porque alguém que estava perdido foi achado, alguém que estava fora foi encontrado, né? E foi, como diz aqui, né? Eu, pela bondade e graça de Deus, eu, não de mim mesmo, mas eu o trouxe, usado por Deus, eu trouxe de volta à casa do Senhor, à presença de Deus. Então, quando você é usado, meu irmão, minha irmã, o que Tiago diz, não dá para imaginar. Jesus fala sobre isso, alegria pelo pecador que se arrepende, aquela coisa toda, né? Mas não dá para imaginar a alegria, claro, no céu, e a alegria da gente também, do servo de Deus, quando ele, usado por Deus, ele consegue trazer pessoas a Cristo, muitas vezes até sem palavras, até pelo exemplo de vida. E eu sei que tem muitos cristãos que estão afastando os outros de Cristo, e infelizmente suas vidas são vidas que não têm diferença nenhuma, né? Diferença nenhuma. Alguns bebem, até outros fumam, outros praticam fornicação, adultério, rola muita coisa, lamentavelmente, em muitos que se dizem cristãos. Mas aquele que é cristão verdadeiro, aquele que é cristão que vive de acordo com a palavra de Deus, que é chamado o justo ali, né? Poxa, esse daí, quando ele prega, quando ele fala, não é pregar, não precisa estar no altar, no púlpito para fazer isso, né? No contato com as pessoas, no trabalho. Você vê, o caso que eu contei aqui, aconteceu comigo lá no trabalho. Isso há anos, né? Anos e anos. Aconteceu comigo lá. Eu não era naquela época, se eu não me engano, eu já tinha feito o seminário, mas eu não era pastor ainda. Mas ali no contato do trabalho, evangelizei uma pessoa, e aquilo ali deu fruto, não só ele, mas a sua família, todas seguiu Jesus Cristo. Então, olha que bênção, olha que coisa maravilhosa. Então, irmãos e irmãs, nós perdemos muito, às vezes, por não nos entregarmos mais ao Senhor, por não valorizarmos mais isso, e deixarmos sermos usados por Deus. Entendeu?
E eu não preciso estar lá na igreja, de 4 paredes para isso, para cantar lá na frente. Tem gente que pode cantar, tocar, aquela coisa toda, gosta de estar ali aparecendo. Não, no seu convívio com as pessoas, na família, na comunidade, no local de trabalho, no local de estudo, você conversando com as pessoas, o Espírito Santo ali vai usando de um jeito que você nem imagina, e aquela pessoa, ela é tocada pelo Espírito Santo de Deus. Então, que bênção, né? Eu lembro quando teve um senhor, eu cheguei na casa de um casal, e quando eu cheguei lá, o senhor, ele logo se prontificou a crer no Evangelho, mas a esposa de jeito nenhum queria crer em Jesus Cristo, queria entregar sua vida a Jesus Cristo, e ali a gente conversando, dialogando e tal, quando uma coisa de um estalo de dedo assim, ela mudou. Eu mesmo fiquei de boca aberta, porque eu também não entendi nada. Mas o Espírito Santo foi tão gracioso, e a graça de Deus tomou tanto aquelas vidas ali, e aquela vida daquela senhora, que pronto, né? Ela entregou a vida a Cristo, assim, uma mudança drástica, no momento, em poucos segundos, minutos, isso aconteceu ali, diante dos meus olhos, e ela seguiu Jesus até ela partir para a eternidade. Amados, é assim que acontece. Você pode ser bênção nesse mundo. Eu não sei se você tem feito isso, mas isso é coisa da Igreja de Cristo fazer isso. E se você é da Igreja de Cristo, então é assim que acontece. Agora nós temos as redes sociais. Então, o meio que você tem de abençoar pessoas, a gente faz as lives aqui, a gente chama a atenção do pessoal em relação a isso, o pessoal compartilhar, o pessoal tal. É o meio que as pessoas têm de evangelizar a outra pessoa, de ajudar o outro, né, o próximo, marcar pessoas quando é necessário marcar, para que a outra pessoa ouça a palavra de Deus, etc, etc. Nós temos muitos meios para fazer isso. Nós temos o WhatsApp, temos o Facebook, temos o Twitter, temos o Instagram, para abençoar pessoas, para usar palavras. Claro, nada substitui o contato pessoal, os nossos relacionamentos ali. Então é isso. Então, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, o que acontece? Lembre-se disso. 2 pontos. Quem converte um pecador do erro, do seu caminho, ou seja, quem converte, o pecador está pelo caminho errado, né? Ele está pelo caminho errado e tal, e você vai converter não de si mesmo. Entenda um termo que Tiago quer usar, tá? É a maneira de comunicar, o termo que ele quer, não de você mesmo. Mas o Espírito Santo vai te usar para converter alguém. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo, mas serão os seus lábios que estarão falando, né, ali naquele momento. Então, quem converter o pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Da pessoa, tá? Deixa eu ler na minha tradução, que ela é um pouco diferente. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele. Ou seja, salvará da morte a alma dele. Isso tem a ver, sim, com salvação, né? Tem a ver com salvação. E cobrirá o que é uma multidão de pecados dele, do pecador. Ah? Imagina a alegria. Cobrirá, não de si mesmo, não ele que vai fazer isso de si mesmo, claro que não, mas Deus vai cobrir em Cristo Jesus. Ah? É isso que Cristo vai fazer, e então a pessoa será perdoada, a pessoa será salva, tá? Porque você foi usado por Deus, você foi usado poderosamente nas mãos de Deus. Isso não é mérito seu. Pelo contrário, é um privilégio a oportunidade que Deus nos dá de pregar, de falar da palavra dele, tá? Porque é uma honra falar da palavra de Deus, é uma honra ensinar sobre Deus, tá? Então, quando você faz isso, pastor, mas eu não consigo fazer isso, eu relaciono com as pessoas, mas eu não prego para as pessoas, eu não falo de Jesus às pessoas. Assim, meu irmão, minha irmã,
Isso não tem que acontecer isso. Isso tem que ser automático na sua vida. O seu contato no trabalho, o seu contato na comunidade, quando você vai comprar e vender, o seu contato nas redes sociais, o seu contato automaticamente pela sua vida exemplar, que deve ser, né, exemplar, né, uma vida cristã exemplar, e as suas palavras, né, poucas palavras vão dizer muito quando alguém tem vida. Muitas palavras não dizem nada quando alguém não tem vida. Mas poucas palavras dizem muito quando alguém tem vida em Cristo Jesus. E nesse momento o Espírito Santo de Deus, ele atua poderosamente. E ele salva a pessoa. E ele traz de volta a pessoa. A pessoa está perdida e ela volta para Cristo. Ela volta para o Senhor, né? Ela se converte a Cristo Jesus verdadeiramente. E isso aí é uma obra fantástica, extraordinária. Por quê? Porque aquela pessoa pecara, né? E os seus pecados foram cobertos por Cristo Jesus, né? Deus faz isso. E então a igreja de Cristo. Então a igreja deve confessar e orar. Confessai e orai. Isso está interligado. E automaticamente acontecendo isso, ela será curada. Ela será curada, terá saúde espiritual, né? E aí vem o poder de Deus, e Deus vai abençoando as pessoas, e usando as pessoas, e aí acontecerá o que nós chamamos de verdadeiramente avivamento espiritual, quando há mudança de vida na pessoa, na comunidade, e claro, lógico, quando o avivamento abrange de uma forma a sociedade, as comunidades são mudadas, a sociedade é mudada, porque é o avivamento do Espírito Santo de Deus que acontece a partir de gente que ora, a partir de gente que confessa os seus pecados uns aos outros, da igreja de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Confessai e orai. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.